Quando uma empresa fala em crédito de PIS e COFINS, uma palavra muda tudo: insumo. Por muitos anos, o fisco tratou esse conceito de forma restrita, quase sempre limitado ao que entra diretamente na produção. Mas a realidade empresarial é mais complexa. Energia, limpeza industrial, uniformes, manutenção e até certos serviços podem ser essenciais para a atividade. Entender isso pode significar pagar menos tributo de forma correta e documentada. O tema 779 do STJ marcou uma virada importante. O tribunal afastou a ideia de que insumo seria apenas aquilo que se incorpora fisicamente ao produto final. A lógica passou a olhar para a essencialidade e para a relevância da despesa na atividade da empresa. Isso abriu espaço para uma análise mais técnica, menos formalista e muito mais aderente à operação real. Para o empresário, isso significa revisar gastos com método, e não por intuição. Um erro muito comum é pensar que só gera crédito aquilo que vira parte do produto final. Em empresas de serviço, isso seria um desastre. Em indústria, seria uma leitura incompleta. O conceito ampliado exige perguntar: sem essa despesa, a atividade funcionaria normalmente? Se a resposta for não, há um forte indicativo de insumo. Essa mudança é crucial para setores com operação intensiva em tecnologia, logística, higiene, segurança e suporte técnico. Os dois filtros centrais são essencialidade e relevância. Essencial é o que é indispensável para a atividade econômica. Relevante é o que, embora não seja indispensável em sentido absoluto, tem peso concreto na prestação do serviço ou na produção. Na prática, isso exige mapear o processo produtivo, identificar etapas críticas e relacionar cada gasto com a geração de receita. Sem essa conexão, o crédito fica frágil diante de uma fiscalização. Embora a discussão tenha começado com a indústria, o conceito ampliado alcança muito mais. Empresas de serviços, logística, saúde, tecnologia, call center e até agronegócio podem ter despesas analisáveis como insumo. Pense em softwares operacionais, manutenção de equipamentos, EPIs, tratamento de resíduos, rastreamento de cargas e terceirizações críticas. O ponto não é o nome da despesa, mas sua função na engrenagem econômica. É aí que mora o crédito que muitas empresas deixam na mesa. Alguns exemplos aparecem com frequência na análise técnica: energia elétrica em áreas produtivas, água industrial, gases utilizados na operação, manutenção de máquinas, peças de reposição essenciais, limpeza especializada, uniformes obrigatórios e serviços de controle de qualidade, em serviços, sistemas de gestão, hospedagem de dados, atendimento terceirizado e plataformas operacionais também podem ser avaliados. O segredo é documentar a necessidade operacional e a ligação direta com a atividade geradora de receita. Nem toda despesa entra. Gastos de natureza administrativa genérica, benefícios sem vínculo operacional, brindes, despesas pessoais de sócios e itens sem conexão demonstrável com a atividade tendem a ser rejeitados. O mesmo vale para custos que apenas facilitam a gestão, mas não sustentam a geração da receita. A diferença entre crédito viável e crédito vulnerável está na prova. Sem controles internos, contratos e memória de cálculo, a tese perde força rapidamente. Para sustentar créditos, a empresa precisa de trilha documental. Isso inclui contratos, notas fiscais, descrição detalhada dos serviços, centros de custo, fluxos operacionais e relatórios que mostrem por que aquela despesa é necessária. Em auditoria, a pergunta não é apenas quanto foi gasto, mas por que foi gasto e como se conecta à operação. Quanto mais clara a governança, menor o risco de questionamento e maior a consistência da apuração. Na rotina mensal, um crédito bem apurado pode reduzir o desembolso tributário e melhorar o caixa. Em empresas com alto volume de insumos, um pequeno percentual faz diferença relevante no fim do ano. Imagine uma base mensal de despesas elegíveis de R$ 1 milhão. Mesmo uma parcela creditável pode representar economia expressiva ao longo de 12 meses. Por isso, o tema não é teórico. Ele afeta margem, preço e competitividade. A fiscalização costuma olhar 3 pontos: vínculo com a atividade, documentação e coerência contábil. Se a empresa amplia créditos sem método, o risco é transformar a economia em passivo. Multas, glosas e discussões administrativas podem consumir tempo e caixa. Por isso, o ideal é ter uma política interna de revisão, com critérios objetivos e aprovação técnica. O crédito certo é aquele que aguenta a auditoria, não apenas aquele que melhora a planilha do mês. Pense numa indústria de alimentos. Além de ingredientes, ela pode depender de refrigeração constante, higienização industrial, controle sanitário, manutenção de linhas e serviços de qualidade. Sem esses elementos, a produção para. Nesse cenário, a análise de insumo fica mais ampla do que a simples compra de matéria-prima. O ponto central é demonstrar que a despesa integra a lógica operacional necessária para transformar insumo em produto com padrão de mercado. Numa empresa de serviços, o raciocínio é ainda mais importante.
Se a atividade depende de tecnologia, atendimento, equipe terceirizada ou infraestrutura específica, esses elementos podem ser essenciais ao serviço prestado. Um call center, por exemplo, pode depender de plataformas, telefonia, gravação, monitoramento e suporte técnico. Sem isso, não há entrega. A análise correta afasta a ideia de que serviço não gera insumo. Gera sim, desde que haja vínculo operacional comprovado. Muitas empresas já pagaram PIS e COFINS sobre uma base mais alta do que deveriam, simplesmente porque nunca revisaram o conceito de insumo. Uma revisão técnica pode identificar despesas elegíveis nos últimos períodos, dentro das limitações aplicáveis, sempre com cautela documental. O trabalho começa no mapeamento das contas contábeis, passa pela classificação fiscal e termina na validação jurídica. É um processo de diagnóstico, não de improviso. O caminho mais seguro é estruturar um projeto interno com 3 frentes: processo, prova e governança. Primeiro, mapear a operação. Depois, identificar despesas que sustentam a atividade. Por fim, criar critérios de validação e documentação. Esse modelo reduz risco e melhora a qualidade da apuração. Para CFOs e controllers, o tema deixa de ser apenas tributário e passa a ser de gestão. Quem domina o crédito administra melhor a margem da empresa. No fim, a lição do tema 779 é simples e poderosa. Insumo não se define apenas pelo nome da despesa, mas pela função que ela cumpre na atividade da empresa. Quando a análise é técnica, a empresa enxerga melhor seus créditos e reduz o risco de erro. Para quem lidera finanças, isso significa transformar tributação em decisão estratégica. O detalhe contábil certo pode alterar a eficiência de todo o negócio.